Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós terminamos um salmo 136. no domingo passado. Sim. E agora nós vamos pegar um outro salmo. Nós não estamos seguindo aqui ordem numérica ou seguindo a organização do saltério bíblico, mas estamos pegando salmos assim típicos, já que não vamos fazer 150 salmos aqui, não é? O 78 é um salmo, se tem a Bíblia em mãos, e espero que sim, é um salmo sapiencial e penitencial. O autor tira lições passadas da história de Israel, que foi uma história de rebeldia constante e de constante provocação de Deus. E parece que vê a derrocada da monarquia de Israel, Reino do Norte, em 722, graças às suas rebeldias continuadas. Foram varridos da terra prometida. Interessante, o autor deve ser um sulista, deve ter escrito este salmo depois do exílio, acredito que ele seja também pós-exílico, mas quando chega à monarquia de Davi, ele para em Davi. Ele não descreve a história das rebeldias do Reino do Sul, que também terminou em desastre, como a irmã gêmea do Reino do Norte. Também terminou em devastação, quando em 587 foram levados ao cativeiro. Mas ele termina em Davi, porque, de certa maneira, a figura de Davi, mesmo depois do exílio e da volta dos repatriados, ficou uma figura emblemática e uma referência na história bíblica. E se, durante o judaísmo do Segundo Templo, eles não tinham mais um sucessor de Davi, eles aspiravam e desejavam um novo Davi. Um Davi diverso, que os levasse realmente à realização plena. Um punhado de cristãos viu nesse Davi idealizado Jesus Cristo. Mas é claro, o salmo não chega lá. E, como eu disse, ele se detém no início da história do Reino do Sul, na monarquia davídica, não vai além, porque além de Davi foram só desastres acumulados também. Ele é um sulista e quis poupar o seu povo dessa parte negativa. Ele não chega até Salomão, então? Não. Ele para em Davi e nem descreve os pecados bíblicos que Davi teria cometido. Mas agora, como introdução a este salmo e apropriação, é o que me interessa, Sim. Eu gostaria de fazer um aporte e talvez um parênteses mais ou menos longo. Sabem o que é preconceito? Todos nós sabemos o que é preconceito. Preconceito é uma palavra pejorativa. Ter preconceito ou viver de preconceitos não é uma coisa boa. Mas eu não uso a palavra assim pronunciada. Eu uso outra palavra, pré-conceitos. E qual é a diferença, então? A diferença é enorme, é abissal. Preconceitos é tudo aquilo que eu já recebi, que cada um de nós recebeu, desde o dia em que viemos ao mundo. Nós viemos ao mundo tábula rasa, isto é, não trouxemos nada na nossa bagagem.
Não havia nada. Não havia nenhum conceito, nenhuma ideia, nada, nada, nada. Mas foi apenas nascer, começaram a entrar em vigor os preconceitos. Por preconceitos eu entendo tudo aquilo que, de certa maneira, condicionou alguém desde o seu nascimento até os dias de hoje. E assim, o primeiro preconceito meu foi ter nascido aqui no Brasil. Eu poderia ter nascido em outro lugar? Bem, teoricamente sim. O segundo preconceito foi ter nascido de uma família que falava português. Minha língua é a língua portuguesa. Minha língua mãe é a língua portuguesa. Eu não falo nenhuma outra língua tão bem quanto falo português. E a criança assimila com toda facilidade a língua materna. Poderia dizer que foram preconceitos eu ter nascido numa família religiosa católica. Se eu tivesse nascido numa família espírita, que seria hoje? Se eu tivesse nascido numa família protestante, provavelmente eu seria um protestante, sobretudo se fossem praticantes e convictos e conscientes. Se eu nascesse no meio de muçulmanos, eu seria um adorador de Alá. Pois é. Quantos limites se foram impondo? Por preconceitos, eu posso entender tudo o que recebi de meus pais, de bom e de ruim. Meus pais eram condescendentes, meus pais eram severos na educação. Isto tudo foi entrando em mim. Esse pré é com tracinho. É com tracinho, sim. É antes do conceito. Uhum. E eu explico depois o que vem a ser o conceito. Certo. Houve uma época em que meus pais e meus avós não serviam mais, ou não eram mais suficientes. Eu tive que ser mandado para uma escola. E lá entrei em contato com um outro mundo, com uma sociedade. Quais foram os meus primeiros professores, os meus primeiros mestres? Que me ensinaram, que me transmitiram, como me transmitiram preconceitos. Quais foram as minhas primeiras amizades? Quais foram os meus primeiros colegas? Para que caminho me conduziram? Preconceitos. Qual foi a influência que teve a igreja na minha formação, na minha infância? Preconceito. Na minha adolescência? Preconceito. Quais foram os padres que me formaram? Preconceitos. Quais são os catequistas que me transmitiram a religião? Preconceito. Tudo isso entrou em mim. Tudo isto foi sendo assimilado. Eu fui sendo bombardeado desde o meu nascimento. Literalmente bombardeado. Poderia ter sido bombardeado de outra maneira? Poderia, claro. Mas isto não aconteceu na minha vida pessoal. Poderiam meus pais ter imigrado do Brasil, ido para um outro país e recebido eu outros preconceitos? Poderiam, só que não foram. Quais foram os modelos que eu busquei para mim? Todos nós temos os nossos ídolos, né? As pessoas que reputamos melhores e modelos. Preconceitos. O que aconteceu com a minha vocação? Como foi? Preconceito. Toda a minha vida no seminário não fez outra coisa senão consolidar preconceitos. E até os dias de hoje eu vivo de preconceitos. Isto é,
tudo o que eu faço vem fortemente, profundamente circunscrito, delimitado e condicionado pelos meus preconceitos. Isto é, hoje eu busco conceitos, mas os meus conceitos estão perfeitamente condicionados por todo esse passado que constitui a minha biografia e de que eu não posso mais me desfazer, porque ninguém se desfaz do seu passado. Para que alguém não tivesse preconceitos, precisaria que não fosse histórico. Deus não tem preconceitos porque vive na eternidade. Mas nós que vivemos no tempo e nascemos no tempo, somos bombardeados diariamente e sobretudo no começo, no momento, na época da modelagem, pelos preconceitos. Deixa eu ver se eu entendi isso. Mesmo que na nossa vida, no dia a dia, as páginas são viradas, mas ainda assim as páginas que vêm, elas sofrem influência das páginas anteriores. Não tem a menor dúvida. É isso. Não tem a menor dúvida. Tudo quanto fazemos hoje está mais ou menos condicionado pelo que fomos. Pelo que fomos e pelo que somos. Até a graça de Deus, ao entrar em mim, tem que entrar por dentro de todos os meus preconceitos. Tem que penetrar todo o meu passado e chegar até mim. E por isso mesmo, eu me posiciono diante de Deus diferente de como o Senhor se posiciona. Porque os nossos preconceitos são diferentes e Deus os respeita. Nem Deus eliminará os meus preconceitos. Se algum dia eu entrar na vida eterna, eu entrarei na vida eterna com o meu passado também. Seja ele qual for. O meu passado é o meu passado. E se agarra em mim como uma biografia da qual eu não me abstenho. Com isto eu não quero dizer que somos perfeitamente predeterminados. Não quero chegar a esta conclusão. Eu posso modificar meus preconceitos? Posso. Teoricamente posso. Eu posso me voltar a eles, em primeiro lugar conhecê-lo, aquele que eu desejo modificar, conhecê-lo, ver quanto ele está arraigado em mim e, com o tempo, com a ajuda, modificá-lo no que ele for modificável. Nunca o meu passado, mas o efeito ou os efeitos que ele continua a fazer no meu presente. Já ouviu falar em psicanálise? Sim, Freud. Psicanálise é isso. Psicanálise é uma tentativa de volta aos preconceitos inconscientes para levar a pessoa a, eventualmente, modificar alguma coisa ou não permitir que maus preconceitos, existem os negativos também, continuem a fazer em mim os efeitos que fizeram até hoje. Mas de preconceitos nós não nos libertamos. Eu tenho um conceito, agora um conceito de Deus bem na linha dos preconceitos que me trouxeram até aqui. Posso modificar os meus conceitos de Deus? Posso, mas não é fácil. Não é na primeira. É preciso que se vá lentamente, porque aqui se trata de uma reeducação. E com que sucesso? Bom, em primeiro lugar, é útil, é necessária a reeducação? Às vezes sim, mas com que sucesso se reeduca alguém que cresceu
mais ou menos torto. Com que sucesso? Ainda que eu tenha 1% de probabilidade, eu não devo negar essa possibilidade a alguém. Um náufrago que se encontra no meio do oceano pode se salvar? Teoricamente, sim. Enquanto não morrer, pode. Na prática, se salvará? Provavelmente não. Ou decididamente não. Mas eu não posso negar, teoricamente ao menos, que enquanto ele for vivo, ele se salvará. Daí a importância e a responsabilidade que tem educadores, né? Porque são eles que estão colocando as bases dos primeiros preconceitos na vida daquela pessoa. Me diga uma coisa, uma criança que nasce numa favela violenta, dessas que tem aqui em Brasília, nas cidades satélites, ou mesmo em São Paulo, uma criança que nasça de uma mãe prostituta e de um pai assassino, quando tiver 20 anos de idade, vai bater às portas do Mosteiro São Bento para se tornar um beneditino? A não ser que um milagre tenha sido feito naquela vida. Caso contrário, será um trombadinha. Que culpa ele tem? Ele pode ter uma culpa muito diminuída, ou quem sabe até nenhuma. Os preconceitos dele o levaram praticamente naquela direção. Estariam aí mais como vítimas. Vítimas. Mas não sabíamos disso? Não sabemos disso? Essas coisas nunca nos foram ditas? Que educação o senhor deu para o seu filho? Está aí. Ele é hoje o que ele recebeu no passado. Muito do que ele é hoje é herança do seu passado. Perfeito, é mesmo. Se o passado foi adequado, ele se posicionará mais facilmente, de maneira adequada, na sociedade e na igreja. Mas se o passado foi inteiramente inadequado, bem, ele carregará uma carga violenta de preconceitos negativos, provavelmente para o resto da vida. E a graça de Deus entra, mas sem eliminar os preconceitos. Porque precisaria que eu fosse um outro, não é? Precisaria que eu tivesse recebido uma outra educação, além daquela que eu recebi. Posso eventualmente me voltar a eles. E aí está, eu volto ao Salmo, aí está a beleza, mas a raridade de alguma conversão sincera. Existem pessoas que se convertem e dão uma guinada de 180 graus na vida. Graças a Deus. Agora, não vamos dizer que isto aconteça sempre. Não vamos dizer que isso seja corriqueiro. Não vamos dizer que todos os que saem, até arrependidos de um confessionário, saíram inteiramente transformados. Vamos colocar como exemplo Santo Agostinho, por exemplo. Santo Agostinho é o exemplo de alguém que teve uma juventude turbulenta. Bom, mas exatamente até que ponto foi, eu não sei. E depois, com a graça, se converteu. Mas quantos são esses? Quantos são? Bem, o salmista, o autor deste Salmo 78, tinha uma história por detrás. Só que essa história, como eu acabei de dizer aqui, é uma história passada. E o passado não pode ser cancelado. Nem Deus elimina o meu passado. O que se pode fazer se olha para o passado do pináculo dos 60, dos 70 anos e se descobre que lá não ficou nada além de um poeirão? O que se pode fazer com a graça de Deus é uma conversão, é um arrependimento.
mas um cancelamento do passado, isto não é mais possível. O que se deu, e como diz a velha filosofia, o que aconteceu não pode ter deixado de acontecer. Não pode deixar de ter acontecido. E estas coisas influenciam enormemente o presente. Até mesmo no nível inconsciente, os nossos sonhos. Os nossos sonhos são bem herança disto aqui. É o inconsciente que se aproveita da dormência do consciente e aflora. Mas aflora a partir daquilo que nós somos ou daquilo que nós fomos. E o homem será sempre um ser a ser construído. Claro, os fundamentos foram postos, nós somos adultos, é mais fácil mudar o pepino quando ele ainda está no nascedouro, do que depois que nasceu todo torto, mas, de certa maneira, nós somos constantemente bombardeados. O que faz a televisão, se não bombardear? O que faz hoje a internet, que não havia no meu tempo de criança, se não bombardear? O que faz a propaganda? Qual é a alma da propaganda? A não ser bombardear e criar necessidades onde elas não existiam ainda. Está aí. Estes são os preconceitos. E sem eles nós não vivemos. Agora, tudo está em conhecer os preconceitos. Faça psicanálise, faça retiro, faça exame de consciência, volte-se para o seu passado, pergunte para aqueles que o conheceram na primeiríssima hora. Tudo isto pode ajudar alguém a se conhecer melhor. E, no caso do nosso Salmo 78, se houve falhas, e pode ser que tenha havido, bem, é o caso de me arrepender. É o que faz o autor desse salmo. Nós não vamos lê-lo, porque ele é longo demais, são 70 versículos aí ou mais. Nós não vamos lê-lo, mas eu indico como um salmo penitencial para todos aqueles que olham para trás e veem que a sua história passada não foi uma história transparente diante de Deus. Não foi uma história límpida, como a de Israel também não foi. Mas que se utilizem deste salmo como uma recitação penitencial, como uma penitência que alguém recitasse depois da absolvição sacramental. Mas, ao invés de Israel, coloque o nome próprio. E ao invés dos pecados de Israel, pensem nos próprios pecados, que devem ser absolvidos diante de Deus. Essa é a verdadeira apropriação que o senhor falou aí. Bem, apropriar-se, de certa maneira, a apropriação do Salmo 78, mas o Salmo 78 me levou a falar de algo a respeito de que eu acredito nunca falei aqui, diante destas câmeras de televisão, esses famosos preconceitos que agem, delimitam e condicionam pesadamente a nossa vida. E o senhor está falando do preconceito com esse tracinho, que diferencia do preconceito sem o tracinho. E que condicionam o conceito. Porque o conceito, a decisão hoje é feita à luz dos preconceitos, condicionada normalmente pelos preconceitos. Está bem? Está claro? Está claro. Mas eu queria uma diferenciação entre esse preconceito que você está citando aí, com o tracinho, e o preconceito que se usa habitualmente. Então, essa pergunta será feita no próximo programa, porque o nosso tempo está esgotado. Que pena. Que pena. Até lá, muito obrigado. Até o próximo domingo, com a bênção e a graça de Deus.